Boa noite, pessoal. Pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou começar aqui agora tocando uma flauta nativa americana pra gente ir entrando no clima aqui devagarzinho. Olá pessoal, gratidão. Vamos para a nossa live de hoje. Para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Mitchell Barros. Eu sou artista desde criança e durante muito tempo eu pintei, né? Sempre desde criança eu herdei isso da minha avó. Minha avó querida que está viva no mundo espiritual, cuidando de mim. Então eu herdei isso e desde criança sempre pintei. E aí depois da fase adulta eu estudei informática, né? E trilhei esse caminho. Durante 20 anos foi muito bom. Aprendi bastante coisa, fiz muitos amigos. Mas depois de um tempo eu percebi que o meu caminho era da arte. E sempre busquei espiritualidade, sempre busquei o autoconhecimento. E vi que eu teria que criar o meu propósito de vida, né? E foi aí que eu decidi mudar a direção do barco, né? Então hoje eu estou trabalhando com arte, criei um canal no YouTube para divulgar o meu trabalho e ensinar as pessoas a pintar, né? Mandala, eu faço esse trabalho aqui de mandalas. E hoje, graças a Deus, estou abrindo aqui meu espaço de yoga, de dança circular junto com a minha esposa, e vamos trilhar esse novo caminho aí. Estamos trilhando esse novo caminho de arte dentro do meu propósito. Estou muito feliz. E hoje, pessoal, a gente não vai aprender a pintar. Hoje, o nosso bate-papo vai ser com o professor Alexandre Guedes, que é um querido amigo meu, né? Ele é um grande estudioso de espiritualidade. Ele é conhecedor, né, e tradutor dos ensinamentos de Meixo Sama, um mestre querido, né, que me acompanha desde a minha infância, que trouxe para esse mundo, né, seus ensinamentos de filosofia, de arte, principalmente ensinamentos que nos faz viver de maneira paradisíaca nesse mundo, como trilhar um caminho paradisíaco nesse mundo. E o professor Alexandre Guedes, ele é especialista, né, vamos dizer assim, ele é uma pessoa conhecedora dos ensinamentos de Meixo Sama, morou 13 anos no Japão, e eu queria convidar ele para falar um pouco. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para ele, então eu vou convidar ele a entrar agora. Ok, deixa eu ver aqui. Se ele vai dar certo a entrada aí dele. Ok, olá! Olá, tudo bem? Olá! Gratidão, professor Alexandre Guedes. Eu que agradeço. Poxa vida, hein? Eu estava falando um pouco de você, né, do seu conhecimento, mas já falei um pouco também sobre mim, né, para o seu público que não me conhece. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e depois a gente parte aqui para umas perguntas que eu tenho sobre os ensinamentos de Meixo Sama ligados à arte aqui. Bem, antes de mais nada eu queria te agradecer o convite. É sempre uma alegria poder participar de uma live com pessoas
especiais e que eu aprecio tanto, né? Então, Obrigado. Muita gratidão por estar junto com você aqui. Bem, eu sou a minha vida toda, né, eu sempre fui ligado à espiritualidade desde muito jovem mesmo, né? É uma coisa que veio comigo, no meu espírito já isso gravado. E muito cedo eu decidi pelo caminho, né, do sacerdócio. Então, a minha família conheceu Meixo Sama, que é um grande mestre de espiritualidade da humanidade, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, e a partir dali se tornou uma grande paixão da minha parte, assim, essa questão da espiritualidade, dessa sabedoria que vem do Oriente. Então, com 18 anos, eu mergulhei realmente de cabeça nesses estudos e fui sacerdote durante mais de 20, quase 25 anos, né, de sacerdócio. E depois disso, saí, né, dessas paredes da religião para conseguir isso, desse contexto, para conseguir fazer uma escola, né, de espiritualidade que não é ligada a nenhuma religião, apesar de ter como base, claro, né, o conhecimento da espiritualidade muito ligado a Meixo Sama. Na escola da espiritualidade a gente ajuda as pessoas a fazerem pontes entre esse conhecimento da espiritualidade, entre as mais variadas tradições espiritualistas, né? Desde cristianismo, hinduísmo, teosofia, né? Entre muitas outras, né? Então, legal. Na escola da espiritualidade a gente ajuda as pessoas a conhecerem as bases da espiritualidade e conseguir também fazer ponte com outros conhecimentos. E essa aí é o meu trabalho atualmente, tá? E estou muito feliz. Isso é muito interessante, né? Porque espiritualidade você abre para um contexto muito grande, né? Sim. E hoje, como eu estou estudando um pouco yoga, né? A palavra yoga significa unir, né? E união tem tudo a ver com espiritualidade, né? Ou seja, acolher o que tantos mestres deixaram, né? Seus ensinamentos para o nosso planeta e saber que estamos todos convergindo para o mesmo Deus, né? Para o único Deus. E a escola da espiritualidade, né, é esse canal de conhecimento. Bom, muito obrigado. Aqui eu vou fazer uma primeira pergunta, que é o seguinte. Ok. Hoje a gente tem muitas atividades, né, que a gente faz em busca de elevação espiritual, né, para que a gente se torne um ser humano melhor a cada dia, né. E aí Meixo Sama deixou vários ensinamentos, né, sobre o que eu vou perguntar aqui, mas eu queria uma análise sua do que você já leu, de que Meixo Sama cita de que existe um método muito, digamos assim, agradável para você se elevar espiritualmente, para você se polir. Sim. Né, que é através da arte, né? Sim. Aí poderia explicar um pouco melhor sobre isso, assim, como é que eu me torno melhor. Sim. Através da arte, né? Claro, claro. Realmente essa questão da elevação da alma, né, do polimento da espiritualidade do ser humano por meio da arte é uma dos fundamentos da espiritualidade de Meixo Sama. E isso é muito interessante. É um assunto que eu ainda pouco tratei, né, nos meus vídeos, mas que é um assunto belíssimo e interessantíssimo. Eu queria falar para você sobre 3 aspectos, tá, que Meixo Sama fala sobre essa questão da arte e como ela pode ajudar o ser humano a florescer a sua espiritualidade, elevar ainda mais a sua espiritualidade. A primeira questão é em relação à apreciação da arte, tá, o se deleitar com a arte. A arte, né, Meixo Sama fala que a arte não é apenas aquilo que é feito pelo ser humano, né? A natureza, por si só, ela já é uma obra de arte. A arte da natureza, a arte de Deus, né? Então, assim, a apreciação da arte é o primeiro ponto, tá? De que forma a apreciação da arte, ela pode te ajudar a crescer, a melhorar como ser humano, né? Quando você aprecia a arte, você tem que parar e ficar naquele momento, você tem que ficar no momento presente. Você não pode estar no futuro e não pode estar no passado com o seu pensamento. Ele tem que estar
ali, 100% presente perante aquela imagem, perante aquela figura, perante naquela paisagem. E você então tem que se deleitar, se colocar com o espírito por completo ali, né? E isso faz com que você comece a perceber coisas que você não percebia. Por exemplo, quando você resolve apreciar o pôr do sol, né? Você começa a ver cores, nuances de cores, luzes, e assim tudo aquilo vai enriquecendo o seu sentimento, né? Vai enriquecendo os seus olhos também e vai polindo o seu senso estético. E você começa a ficar uma pessoa cada vez mais atenta, né? E atenta aos detalhes, atenta às nuances, né? E isso faz com que você se torne um ser humano que também se torna atento aos sentimentos das pessoas que estão à sua volta. Uma pessoa que aprecia, né, uma arte, que aprecia uma paisagem e realmente se deleita com aquilo, se entrega para aquilo, ele passa pouco a pouco também a ter olhos para ver o sofrimento humano, o sentimento, a dor do outro. Ele acaba criando mais ferramentas, né, de entender o outro, de ter empatia pelo outro também. Então, ele passa a não afastar mais os olhos dele também da beleza do sentimento do ser humano, tá? Então, a beleza da arte criada por Deus, da beleza da arte criada, né, pelo ser humano, faz com que ele também comece a ver beleza também na dor, na alegria, em todas as coisas. E você se torna um ser humano mais atento, sabe, mais cuidadoso, né, com atenção realmente ao outro, ao sentimento do outro. Isso melhora a gente, né? Isso melhora, tá? Então esse é um ponto, a questão da apreciação, tá? Agora temos um outro ponto, que é a questão de fazer a arte, tá? Fazer a arte. Quando você começa a fazer a arte, da mesma maneira, você começa a lidar com coisas que são novas para você, são inéditas para você, né? Você vai lidar com tintas, com barro, com uma flor, com uma madeira, né? Com ferramentas. É tudo muito novo para você. E isso, né, com instrumentos musicais, né? E tudo isso então começa a se abrir um novo universo para você que você não conhecia. E você começa a ver nuances que você nunca imaginou que pudessem ter. Nas cores, quantos tipos, quantos tons de cores você tem, quantos tipos de argila você tem, as notas musicais, os tons, né? Então, tudo isso, esses novos universos com que você lida, com que você conhece, você passa a conhecer, isso também deixa o ser humano cada vez mais humilde e ao mesmo tempo mais complexo, ao mesmo tempo mais belo, mais apto também a ver o mundo na sua diversidade, na sua complexidade. O ser humano que não está fazendo arte, ele acaba tendo um universo simbólico muito menor. E aí o que acontece então? É muito mais fácil ele se tornar uma pessoa extremista, uma pessoa fundamentalista, uma pessoa maniqueísta, né, que divide o mundo em bem e mal somente, né? Mas quando você começa a lidar com esse universo de cores, com esse universo de tons, com esse universo complexo, isso faz você falar assim, meu Deus, né? Como eu sou pequeno, né? Como eu sou pequeno, como o mundo é diverso, como o mundo é diferente. Então, isso, tá? O fazer a arte também começa a te tornar um ser humano melhor, tá? Da mesma forma que a apreciação já é um ponto de entrada para você melhorar o seu senso estético, você, né, começar a ver os outros, também o fazer a arte, tá? Também te melhora como ser humano, te torna uma pessoa
mais completa. E você começa, por exemplo, né, a julgar menos, a ficar mais em silêncio, observando, porque são tantas as coisas novas que a gente não conhece, né? Então, assim, fazer arte, quanto mais você faz, mais você vai ficando complexo, você entendendo a diversidade do mundo, o seu universo simbólico vai realmente aumentando. Não tem como você não melhorar como ser humano. E é muito legal que você, praticando arte, você se sente mais próximo de Deus. Em que sentido, né? Porque Deus, ele é o Criador, né? Sim. E filho de peixe, peixinho é, né? Feito que você fala, né? Muitas vezes. Sim, sim. E aí a gente, praticando arte, né? Ou criando, na verdade, sim, né? Sim. Você acaba sendo um pouco de Deus na Terra, né? Exato. Então, você começa a externar esse Deus interior através da criação, seja ele em qualquer coisa, né? Tipo, até mesmo cozinhando, né? Sim. Então, a arte, quando você coloca os olhos para as coisas que você faz com um olho artístico, né? Sim. Você vê que a arte está em tudo, né? Na comida, verdade. no falar, no conversar com as pessoas. É verdade. Na maneira de se comportar, né? Isso. E eu queria... Mas calma aí, eu não terminei. Tem a terceira. Tem a terceira, tá? Então, a primeira é você apreciar a arte, tá? A paisagem, o belo, né? A segunda é você fazer arte, tá? Você fazer, né? Colocar a mão na massa ali, fazer um vaso, né? De cerâmica, você fazer uma mandala, você fazer um arranjo floral, você vai e faz, né? Uma das coisas que acontece muito, né? É como você começa a ver como dá trabalho, né? O trabalho que tem, você começa a valorizar muito o trabalho das pessoas, né? Porque em tudo que você faz exige muito trabalho, né? Então, assim, a arte realmente ela aprofunda a nossa visão sobre as coisas à nossa volta, tá? Então, a arte te ajuda quando você se deleita com ela te ajuda quando você faz. E o terceiro ponto, tá? É o ponto que você citou. É quando você passa a criar por meio da arte. Porque uma coisa é você fazer arte, né? Você vai lá, o professor te ensina, você faz, né? Mas o terceiro ponto é quando você passa, então, a criar por si mesmo coisas novas. Você passa a usar a sua criatividade. Aqui é o ápice, tá? Aqui é o ápice da arte, tá? Que é quando você passa a criar. Olha só que interessante. O que é a criatividade? Você está acessando, tá? Um lugar invisível, um lugar que não tem forma, uma outra dimensão. Você começa a conceber, né? E você pega de lá desse lugar, dessa nova, né? E faz essa concepção. Você concebe neste mundo material do invisível para o visível, não é assim? A criação é isso, você tira do nada da sua criatividade algo que não existe e ele passa a existir. Então, esse exercício, sabe, de você pegar e buscar aquilo que é invisível, aquilo que você está em outra dimensão e passa a manifestar nessa dimensão, é justamente o que a gente chama também na espiritualidade de conectar-se com o divino. Você buscar a conexão com o divino, tá? Então o que acontece? A arte, ela é uma ferramenta maravilhosa para você aprender a se conectar com o divino, que é algo invisível, né? E que você está querendo aprender a ouvi-lo, a colocar em prática, a viver de acordo com aquela, né, como instrumento, né, como realmente um avatar, vamos dizer assim, né? Você quer servir aquele propósito divino, né? Servir a Deus. Então, assim, a arte, ela nos treina a escutar a voz de Deus.
tá? Porque você começa, né, a fazer esse exercício de ir pro invisível e tentar materializar ele. Então, tá? São esses 3 pontos que a arte realmente nos ajuda a nos desenvolver como ser humano, ao se deleitar, apreciar a arte, a você colocar a mão na massa ali, você fazer a arte, tá? E por último, quando você passa a criar realmente a partir daquela arte que você já aprendeu, né, você já está com condições de criar por si mesmo. Então você vai se conectar com a criatividade, com o invisível e trazer para este mundo material, tá? E você então, começa você começa a conceber, né? Uma coisa que eu escrevi até no meu Instagram, no meu site também, que é uma coisa que eu tenho no meu coração, é que a gente começa a conceber, né, para produzir arte, né, para criar arte. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, que a arte seja maior do que o artista, né? Porque na verdade a arte, ela não vem de mim, ela vem para mim, né? E quem que manda para mim, né? No meu entendimento, quem manda é Deus. Então a arte, ao meu ver, ela tem que ser maior do que o artista. Então, quando eu faço uma mandala, né? É interessante que a mandala é uma coisa interessante, que mandala a gente não assina, né? Então, ou seja, realmente, para mim é maravilhoso, porque eu não preciso assinar. Então, na verdade, ela é maior do que eu. Eu sou simplesmente um canal que coloca para fora essa arte, né? Ótimo, excelente. E eu sinto que isso me dá mais paz, sabe? De não precisar controlar o que é meu, que nada é meu, né? Tudo vem para mim e eu compartilho com os meus irmãos aqui na Terra. Mas vamos lá. Isso é muito bonito. Mas, Mitchell, isso é muito bonito que você falou, sabe? Eu acho que assim, todo artista realmente que se conecta com a arte dele, percebe isso, sabe? Que ela vem de um lugar que é muito maior que si mesmo, né? E o legal realmente do que Meisama fala é o seguinte, é você aproveitar esse insight, aproveitar essa percepção que você está tendo da sua arte e aplicar ela no seu dia a dia, né? Que é o quê? Quando a arte ela se torna realmente o seu cotidiano, né? E aí você consegue, como você mesmo citou, entender que cozinhar também pode vir de um lugar muito maior. Você fazer a limpeza da casa, você fazer o seu trabalho no dia a dia, o seu trabalho profissional, tudo isso pode virar arte, pode ser via inspiração de algo maior, né? Então, assim, isso é que é muito legal e que o Meisama fala que a arte pode ajudar demais o ser humano, tá? Quando ele começa a entender que tudo aquilo que ele está experimentando na arte é possível experimentar na vida prática, no cotidiano, tá? Muito legal, muito legal. Isso, muito legal, muito legal esse seu comentário. Espero que as pessoas estejam gostando, né, dessa live. Para mim está sendo muito gratificante ter você hoje aqui falando sobre... Para mim também. De maneira tão profunda sobre arte, né? E trazer esse conhecimento para mim, né, que pratico arte no meu dia a dia. E Meisama também fala sobre a responsabilidade do artista, né? Sim. E, por exemplo, hoje o artista, ele é um formador de opinião, né? Ele é uma pessoa que coloca as opiniões dele no mundo através da arte, seja ele música, né? E o que é que acontece? O próprio comportamento dele perante a sociedade, né? Ele se torna um responsável para criar nas pessoas um determinado tipo de sentimento, né? E aí Meisama fala sobre essa responsabilidade, né, que o artista tem que ter para externar. É isso Pode mesmo, falar sabe? Sim, posso sim. Realmente é algo que, assim, não é difícil de imaginar, tá? Não é difícil. Por exemplo, como você mesmo falou, hoje
cada vez mais as pessoas elas têm uma adoração pelos artistas, né? A ponto deles se tornarem realmente pessoas que a sua opinião é importante para os seus seguidores, para os seus admiradores, né? Então, assim, isso é algo que a gente nem entrou ainda na parte da espiritualidade. A gente está falando, né, da parte, assim, lógica, visível realmente, bem humana da coisa, né? Que, assim, a arte da pessoa, né, primeiro ela influencia naturalmente, mas também a opinião passa a influenciar, né? Mas o que Meixo Sama fala, ele vai um pouco mais além, ele aprofunda ainda mais nisso, tá? Que é justamente na parte espiritual, na dimensão invisível. Meixo Sama explica o seguinte, que toda arte, tudo que o ser humano cria, tá? E não é só a arte, mas tudo aquilo que ele cria, pode ser até mesmo uma carta que ele escreve, tudo aquilo que o ser humano coloca o sentimento dele ali, que ele faz, que ele está criando, o espírito dele fica impregnado. E também muito do estado de espírito da pessoa também fica impregnado naquilo que ele faz, tá? Então, isso atinge, Meixo Sama explica que isso atinge as pessoas, é como se fosse uma energia. Na espiritualidade a gente fala que tudo é energia, né? Então, a obra daquela pessoa, seja um desenho, seja uma música, seja um filme, seja um livro, ela está impregnada de uma energia. A energia da intenção daquela pessoa, a energia da alma daquela pessoa, quem ela é no dia a dia, tá? Então, assim, a arte da pessoa, ela fica impregnada do que a pessoa é. Tá? Isso é muito importante. E aí, quem admira essa arte, quem entra em contato com essa arte, é influenciado pela personalidade dessa pessoa. Tá? Isso é algo que é realmente desconhecido de muitas pessoas. As pessoas, assim, eu gosto da música, eu não gosto da música, eu gosto da arte da pessoa, né? Mas não imaginam que a influência vai muito além, tá? do que se vê. A própria energia do espírito daquele artista vai chegar até você, né? Então, Meixo Sama, ele fala assim, é por isso que o artista precisa estar consciente da sua missão, consciente da sua responsabilidade, porque não tem jeito, ele vai atingir muitas pessoas com sua arte. E quanto melhor ele é, né, quanto realmente mais a arte dele é mais realmente bonita, mais bela, mais emociona as pessoas, maior será o número de pessoas influenciadas. Então ele tem que saber disso, tá? Nós que estamos também aqui vendo, apreciando a arte, também precisamos saber disso. Muitas vezes a gente acha assim, não, a forma que esse artista pensa não me importa, eu gosto da música dele. Bem, isso é uma forma humana de se falar, tá? Mas pela espiritualidade, a forma que esse artista pensa é sim importante, tá? Então assim, a gente não pode, claro, né? Os gostos da pessoa é uma coisa, né? A gente não tá falando disso. Não tá falando se ele gosta de branco, ele gosta de azul. Não estamos falando de gostos, tá? Nós estamos falando de integridade do ser humano. De honestidade, de integridade, de amor. Quanto essa pessoa é amorosa, é amável ou não. Ela é agressiva, ela é egoísta. Nós estamos falando da natureza humana da pessoa, tá? Não dos gostos dela. O artista, cada um tem a sua vida, isso não importa. Mas assim, o que ele exala pela obra dele é o que ele é como ser humano, tá? Se ele é uma pessoa boa, se ele é uma pessoa íntegra, se ele é uma pessoa honesta, se ele é uma pessoa amorosa, se ele é uma pessoa amável, tá? Se ele realmente se preocupa, né? Ele preocupa no sentido se ele tem atenção, ele tem vontade de melhorar o mundo ou não. E isso influencia, sim, quem está admirando aquela arte. Então, assim, é preciso que os artistas, Meixo Sama, ele coloca o peso muito em cima do artista,
tá? Você, artista, cuide muito bem do seu espírito. Lembre-se de sua responsabilidade. Cuide de seu espírito, porque ele vai influenciar muitas pessoas. Não deixe, sabe, isso passar assim, de forma leviana, tá? Não seja leviano. A sua obra vai ser influenciada pelo seu espírito. Então, assim, é claro, né? Nós, como admiradores da arte, precisamos tomar um certo cuidado também, né, com as pessoas, né? Se esse artista ele é um artista irresponsável, né, é melhor evitar. Eu sei que é complicado, mas assim, na verdade, assim, né? o que você consome, né, você está colocando para dentro, né? Então, sim, exato, você falou bem. Então, assim, não tem jeito, você está comendo uma comida com agrotóxico. Se você está consumindo, né, vamos usar um extremo aqui, uma música que tenha palavrão, por exemplo, né? Você está consumindo, aquele palavrão, ela tem uma energia, uma frequência, né? E você está colocando para dentro de você aquela crença, aquela energia, aquela, né? Então, realmente, as boas escolhas vai te fazer uma pessoa melhor e é a responsabilidade do artista. Essa questão do nível da arte, sabe, é algo bem complexo, como a gente sabe, né? O que acontece realmente assim, se você, né, se aquela arte, tá, ela faz com que o seu o espírito de uma pessoa cada vez melhor, né, um ser humano mais harmonioso, mais respeitador, né, uma pessoa que realmente se emociona com o sentimento humano, sabe assim? Se aquela arte te faz um ser humano melhor, te faz um ser humano que, sim, que vê as pessoas à sua volta, né, que passa a tomar cuidado com o sentimento dos outros, né? Se realmente aquela arte, ela te sensibiliza, ela te deixa sereno, alegre, feliz, te torna um ser humano melhor, então ela é uma arte boa, tá? Agora, se ela é uma arte que te deixa muito agitado, que te deixa nervoso, que você fica triste, que você pensa coisas ruins, sabe, que te leva a ter sentimentos ruins, né? Ou muito agitados, assim, que você sabe que não vai te fazer bem, né? Não vai te levar para um ambiente saudável, então você tem que evitar. Eu acho que você deu um exemplo muito legal, sabe? A gente está aprendendo a cuidar do que come, não é? Então por que não cuida daquilo que vê, aquilo que lê, aquilo que ouve, né? Com certeza. Você vai colocar porcaria, né? Então, o difícil talvez seja justamente saber o que é uma porcaria e o que não é, né, em termos de arte. Pois é. A gente tem que evitar julgar, né? Porque para cada pessoa é diferente. Mas eu acho que... É difícil. Mas eu acho que dá pra fazer um pouquinho, bom senso, dá uma ideia pra gente, né? Tem um vídeo que eu falei, né, no YouTube, que é sobre o labirinto, né? Porque todos nós temos um labirinto no peito e no centro é o coração, né? Um encontro com Deus. E cada um tem um labirinto diferente do outro, da outra pessoa. E às vezes eu vou trilhando o meu caminho, fazendo certo tipo de escolhas, né? Para encontrar esse Deus interior no meio do meu labirinto aqui, no meio do peito. Eu vou no meu labirinto aqui. E o meu labirinto é diferente do seu, é diferente da minha esposa e tal. E nesse caminho, ela pode fazer escolhas diferentes da minha. E a gente não está falando aqui, né, julgando gostos. Sim. Porque cada pessoa tem seu labirinto e cada pessoa... Deus é tão amoroso que vai fazendo com que as escolhas de cada um leve até esse coração interno, a esse Deus interior. E a gente vai... Quanto mais a gente vai aprofundando nesse coração, mais compaixão a gente vai estar tendo com as pessoas que de repente possam fazer uma escolha diferente, errada, talvez. Né? É muito difícil saber. É muito difícil. Então, assim, você acaba desenvolvendo realmente amor
nessa jornada de espiritualidade, né? Eu tenho muito pra mim, assim, né, como reguinha, né? Porque eu tenho filhos, né? E são muito jovens, inclusive, né? O meu mais velho tá com 7, a do meio tá com 5, a mais novinha com 2. Então, assim, eles são muito novinhos. Mas é visível, sabe? Quando eles entram no YouTube, por exemplo, e veem certos tipos de vídeos, o comportamento deles se torna mais agressivo, sabe? Eles se tornam mais, assim, agitados, né? E eles saem, assim, um pouco da natureza deles que eu conheço no dia a dia. E aí, quando eles param de ver certos tipos de vídeo, volta, sabe? Aquela amabilidade de sempre, sabe? Aquela cortesia, a forma de falar, né? Muda completamente. Então, assim, isso é verdade, não tem jeito. Não tem jeito. Tudo que você consome das mídias vai, de alguma maneira, interferir, sim, sabe? Dentro de você, no seu espírito. E você precisa perceber isso, tá? Isso é realidade, isso é fato, né? Então a gente precisa estar atento pra gente mesmo. Mais do que a espiritualidade ensina isso pra gente. Pare de ficar analisando o outro. Se você tiver tempo para analisar o outro, analise a si mesmo. Então para de ver o que o outro está consumindo. Veja o que você está consumindo, né? E quem você tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelos meus filhos, então, né, eu estou tentando também ajudar, né, os meus filhos. Não é fácil, né? Como cuidar, né, como ajudá-los a gostar de coisa boa, mas isso é o desafio da gente, né? Então, mas isso eu queria deixar, sabe, muito como uma mensagem para todos, sabe? Gente, é fato. O que você coloca para dentro de si mesmo, por meio dos seus olhos, dos seus ouvidos, né? Da arte, dos filmes, isso influencia na sua alma, isso influencia no seu espírito, tá? Isso pode te levar para baixo ou te levar para cima, é fato. Então fique atento. Quando você lê um livro, quando você vê alguma coisa na internet, fuja daquilo que não te faz bem, né? Fuja mesmo, com certeza, né? Porque senão você vai ficar cada vez mais ansioso, cada vez mais preocupado, sabe? Com agressividade, com coisas desnecessárias dentro de você, que nem estão dentro de você, na verdade. Você consumiu aquilo, né? E isso te influenciou. Bem, então assim, só voltando ao assunto, é isso, sabe? O artista tem uma responsabilidade muito grande, né? Deve pensar sobre isso. E nós também devemos tomar cuidado, então, com o que consumimos, tá? Muito legal, obrigado. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui, mas eu tinha uma curiosidade, né? E eu acho que muita gente que te segue, que tem bastante gente aqui na sala já te acompanhando, é o seguinte, você viveu, né, 13 anos no Japão, né? Isso, 13 anos. 13 anos no Japão. Eu conheci o Japão, mas muito rápido, né? Fiquei lá poucos dias. Mas deu para perceber a grandiosidade do Japão em relação à arte, né? Sim. E eu me deleitei, né, com tanta arte, né? Até de como ele serve a comida naquelas cumbuquinhas, assim, tudo. Então, um país extremamente artístico, assim, tudo exala arte, né? Como é que foi viver 13 anos no Japão, em contato com tanta arte, né? Tantos detalhes, né? Tanta coisa bonita, assim. Não, realmente, sabe, viver em um país como o Japão é uma experiência única. Os japoneses realmente têm um senso artístico muito elevado, sabe? As pessoas têm um senso estético muito elevado. E lá, eu realmente não tem como você não ser influenciado, não mudar de alguma maneira, né? Uma coisa assim que me influenciou muito é essa questão dos detalhes das coisas, né? Você, no Brasil, você vai ver uma construção, né, de um prédio muito bonito, muito luxuoso, né? Aparentemente é tudo muito bonito, mas quando você olha nos detalhes, né, você vê um monte de falhas. O japonês, qualquer construção, por mais simples que seja, eles são extremamente
extremamente detalhistas, né? Então, assim, tudo que você vê no Japão, né, é muito bem feito nos mínimos detalhes, tá? Até as embalagens, por exemplo, né? Você vai abrir as embalagens no Japão, tudo é muito fácil de abrir, sabe? Eles são muito detalhistas em tudo. E isso foi uma das influências que eu recebi, né? De estar lá, de ver, de ficar mais detalhista, né? De prestar atenção nos detalhes, como isso é importante e como isso faz diferença na qualidade das coisas, né? E não é só isso, o Japão, ele também é muito agraciado, né, pela natureza. É um lugar que tem as 4 estações do ano, que são assim extremamente definidas, né? Então chega ao cúmulo assim, se você tirar 4 fotos da mesma paisagem, uma em cada estação, são lugares completamente diferentes um dos outros, né? Assim, porque a estação muda, né? Então o japonês, ele também dá muito valor como muda muito rápido, ele dá muito valor o que há de bom naquela estação, sabe? E o que assim me fez realmente apreciar muito mais ainda a beleza das estações do ano lá foi quando eu tive a oportunidade de estudar haikai, né? Estudar poemas, como se faz poemas no Japão, né? E aí o meu mestre que estava me ensinando, né, Michio Shirasawa, né, hoje ele está na igreja lá do Japão, na Igreja Mundial do Messias, né? Todo mundo, acho que muitas pessoas que conhecem a Igreja Mundial do Messias já ouviram falar nele, né? Eu fiz com ele umas oficinas, né, de poesia japonesa e assim foi fantástico, porque ele ensinava pra gente de uma forma muito simples. Ele falava assim: primeira coisa, né, pare para você fazer um poema japonês. Primeira coisa, pare, né, e inspire, expire, tranquilize sua mente, sua alma e preste atenção no que você está vendo, né? Ou naquilo que você quer expressar. Por exemplo, né, essa paisagem de hoje é o amanhecer e eu quero fazer um poema sobre o amanhecer. Então vai ali, para, né, respira, olha para aquele amanhecer, presta atenção em tudo, no som que você ouve no amanhecer, nas cores que você vê, na temperatura que você sente na sua pele, né? Então, no cheiro. Então, se você usa os seus 5 sentidos para ver e sentir aquele amanhecer, né? Por quê? Porque aquele amanhecer pode ser o amanhecer de um inverno, pode ser o amanhecer do verão, pode ser o amanhecer da primavera, e tem os sons dos pássaros, é diferente dependendo da estação, os aromas são diferentes, a temperatura é diferente, tudo é muito diferente. Então aí você começa, sabe, a entrar naquilo, e aí você vê com todo o seu corpo aquela paisagem. E depois de você apreciar e deixar assim gravado em você tudo aquilo, aí você vai escolher o que mais te marcou naquele momento. Foi a temperatura daquele dia, do amanhecer? Foi a cor do amanhecer? Foi o seu estado de espírito naquele momento? O que mais te marcou? E aí você tem que escrever, né, em três versos ali, né? Sintetizar isso em 3 versos, tá? Então isso era muito legal, né? Porque realmente quando você vê a poesia japonesa, você consegue perceber justamente isso. Em 3 versos a pessoa conseguiu sintetizar, sabe assim, toda uma situação, uma paisagem, uma emoção, né, ali. Sabe, tipo assim, ao olhar para o céu azul, sinto o calor na minha pele nesse momento em que os pássaros cantam, né? Tipo assim, né? Exato, tem muitos que podem, né? Mas o legal é que você... Olha só que interessante, que eu falei no início da nossa conversa, né? Quando eu comecei a fazer arte, eu comecei a ver coisas que eu não via, sabe? E Meishu Sama, ele construiu solos sagrados no Japão.
lugares extremamente paradisíacos. E lá, quando você visita esse lugar depois de ter uma aula dessas, é completamente diferente. E aí eu chegava naquele solo sagrado, que é aquele jardim lindo, né? E aí eu escrever um livro, né? Aí eu parava, sentava e ouvia a sinfonia, sabe? A sinfonia do vento batendo na árvore, das flores, né? Do inseto, do pássaro, o barulho do vento, sabe assim? Toda aquela sinfonia, né? de sons, aquelas cores, a impressão das cores, a impressão da temperatura, tudo aquilo virava algo mágico, sabe? Então você aprende com isso a apreciar o que há de melhor em cada estação do ano. O que tem de bom no verão, o que tem de bom no inverno, o que tem de bom na primavera, né? E os japoneses realmente fazem isso muito bem, né? Então foi algo que eu aprendi muito no Japão, sabe? Realmente apreciar, né? Os japoneses são muito bons nisso. Eu acho que, como o Meixo Sama fala, né? Quando o paraíso estiver concretizado na Terra, nós vamos ter mais tempos disponíveis, né? Porque o paraíso não vai ser um lugar para você ficar todos os dias da semana trabalhando, né? E aí vai existir uma coisa que eu acho muito, muito maravilhosa, que é o tal do ócio criativo. Verdade. A gente agora, com esse problema do coronavírus, a gente está tendo a oportunidade de ter um ócio em casa. Sim. Mas que ele poderia ser criativo. Então, eu sinto que nós estamos tão desconectados, tão agitados, né? Que a gente não consegue utilizar e fazer disso um ócio criativo, porque é muito chato quando você está com a mente agitada, você ter que parar, por exemplo, para fazer um poema desse que você falou. Sim. Porque nós estamos muito mal habituados na nossa essência divina, né? É verdade. Então, quando você fala assim, não, fica quieto, respira, observa o calor ou o frio, né, o cheiro, sente na sua pele. Aí, quando você está envolvido por essa agitação de estresse, você fala, não, para aí, isso é muito chato. Mas no fundo, nós temos que redirecionar o nosso ser, né, para esse momento de conexão com o divino e praticar, por exemplo, esse tipo de arte do poema que você falou aí, né? Sim, exatamente. É isso que você falou. A gente pode fazer arte a todo momento, sabe? E é isso que Meixo Sama, mais assim, uma das características mais fortes da espiritualidade de Meixo Sama é justamente isso, a arte no cotidiano. Tá? Ou seja, tudo ser artístico. A forma como que você cozinha, a forma como você fala, a forma como você se comporta, o seu trabalho, né? Tudo pode ser artístico. Até mesmo, né, o seu descanso pode ser artístico. Tudo pode ser artístico. E isso é uma questão de muito mais de escolha sua do que de tempo. Né? O tempo, ele é algo que você faz, né? Você escolhe. Não, eu vou fazer isso como se estivesse pintando um quadro, né? Até tem um poema, né, que fala assim do arranjo floral, né? Que você faz o arranjo floral como se estivesse pintando um quadro, um poema de Meixo Sama, né? É isso, você pode fazer do seu trabalho uma coisa artística. Basta você escolher isso, sabe? Você entender que é possível e que isso é bom para você, que isso é bom para todas as pessoas, né? A gente vê lá no Japão, né, uma coisa que eu lembro muito do Japão, é que no Japão, tanto quem trabalha, né, quanto quem estuda, eles levam para o trabalho, para a escola também, uma marmitinha, né, que chama o bentô, né? E aí você vê as mães fazendo o bentô, né, para os filhos levarem para a escola. E assim, são como se fossem verdadeiras obras de arte, né? Você tem revistas no Japão que ensinam você várias técnicas para deixar o bentô muito bonito, né?
de fazer com a alga, fazer com um legume, a carne, a linguicinha cortada, sabe? E realmente você vê as fotos, são verdadeiras obras de arte. Então assim, os japoneses, eles gostam de transformar tudo em arte. Tanto que existe até uma expressão chamada wabi e sabi na cultura japonesa, que representa muito a arte dos japoneses, né? É uma coisa bem difícil de explicar, mas de uma maneira simples, porque isso é mais do que um conceito, né? Isso é uma forma de viver, um estilo de vida deles, né? Que é assim, você vê o belo em todas as coisas, mesmo nas coisas mais singelas, e até mesmo na imperfeição das coisas. Então assim, pra gente que é ocidental, né, pra ser algo muito bonito, tem que ser algo perfeito, super simétrico, né? E aí, já pro japonês não, né? Ele consegue ver o belo em todas as coisas, né? Nas coisas mais singelas, nas coisas mais assim que aparentemente não é perfeita, mas para ele é perfeito, né? Porque é uma coisa única, né? Você vê muito isso na cerâmica, por exemplo, né? Que você vê lá no Japão tem muitos aquele chawan, né? Aqueles tigelinhas, né, que são todas aparentemente assimétricas, mas que para o japonês aquilo é lindo, porque isso faz parte da cultura deles. Né? Aquilo foi feito dentro de um forno, né, que fez uma cor única, que não tem duas iguais, né? Então realmente essa cultura japonesa de você ver o belo em todas as coisas mais singelas, é incrível mesmo. E era como se eu tivesse recebendo uma aula, né, 24 horas por dia quando eu vivia lá, sabe? Tem um episódio bem interessante. Uma vez eu estava como guia, né, de uma caravana, né, de pessoas, de brasileiros, né, estava como guia de brasileiros, né? E aí dentro do solo sagrado, onde tinha um museu de belas artes lá no Japão, né? Tinha um museu de belas artes e tinha um jardim do museu, né, muito bonito. E era verão, né? E aí eu ajudando as pessoas e explicando. De repente passou uma senhora japonesa por mim e aí olhou atrás de mim assim e falou: nossa, que flor linda, né? E passou direto por mim e eu pensei comigo, não tem flor nenhuma atrás de mim, né? No verão no Japão tem poucas flores, né? Não são muitas as flores de verão, né? E assim, eu estava numa escada de pedra e atrás de mim tinha grama, não tinha flor. Aí eu olhei para trás e falei, cadê? Onde está essa flor, né? Aí eu olhei, não vi, né? Eu falei, meu Deus, não é possível. Ela falou que tinha uma flor aqui. De repente, que eu olho com mais atenção, eu vi uma florzinha que tinha no máximo 1 centímetro, tá? A flor. Caramba! E ela era linda, realmente. Super desenhada, sabe assim, linda. Mas eu não tinha visto. Bem pequenininha, né? Eu estava a 30 centímetros da flor e eu não tinha visto. A senhora japonesa, né, passou por mim e viu de longe, né? Eu falei, meu Deus, né? Realmente como eu tenho a aprender, né? Com essa coisa deles de ver a beleza de todas as coisas. De ver a beleza nas mínimas coisas, né? É porque você vai aprimorando sua percepção, né? Sua visão, né? É verdade. E Mishama fala que o paraíso é o mundo da arte, né? Isso, exatamente. Paraíso tudo vai ser artístico. O Japão já é um pequeno modelo. Agora só uma coisa, falta só 4 minutos para encerrar aqui nossa live. O assunto foi muito maravilhoso aqui, o pessoal tá adorando aqui, várias pessoas acompanhando. Se quiser deixar alguma mensagem, né? Primeiro, assim, se o tempo cair, eu queria agradecer do fundo do coração a mensagem, o carinho, o conhecimento, né? E o tempo despedido aqui pra gente você falar, né? Sim. E fica aí o encerramento, algumas palavras que você queira deixar pro público aqui. Gratidão. Muito obrigado, né? Eu queria deixar assim para vocês então, né? Como a gente está falando desse mestre da humanidade, né, Meishu Sama, eu queria dizer para vocês que assim o grande desejo dele, né, para todos nós
é que nós conseguíssemos realmente viver de maneira artística, tá? Então, a arte é uma escolha, tá? Ela não é algo de pessoas especiais, tá? Não é algo apenas para pessoas que têm dons, ou, né, ou tem tempo, ou gosta. Tudo na vida pode ser artístico e deve ser artístico. Isso faz bem para nós e faz bem para o mundo. Então, vamos começar pelas pequenas coisas. Se você ainda não consegue criar, não consegue fazer, vamos apreciar, tá? Apreciar a arte de Deus, a natureza. Tenha olhos para o nascer do sol, tenha olhos para o pôr do sol, tenha olhos para a natureza à sua volta, para as flores, para a lua, para o céu, sabe? Tenha olhos para as pessoas à sua volta. Veja o sentimento das pessoas, né? Amplie o seu universo simbólico, lendo livros, vendo filmes, tá? Comece, dê um primeiro passo. Sempre é possível apreciar a arte. Sempre é possível desenvolver cada vez mais a nossa natureza humana, para que ela se conecte cada vez mais com nossa natureza divina, tá? Então, vamos lá, aproveitem, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu vou deixar gravado aqui, né, no Instagram, ele fica acho que 24 horas, quem não conseguiu ver, quiser compartilhar aí com os amigos. E fica, né, só a questão do escoladaespiritualidade.com.br, quem quiser conhecer um pouco mais. E o meu é artemandala.com.br. Fiquem com Deus. Obrigado, professor. Obrigado, Mitchell. Fica com Deus. Beijo na família aí. Tá. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.